Bom dia. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldade, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs aqui presentes e os que estão acompanhando pelos meios de comunicação, os padrinhos, madrinhas, os que trouxeram seus filhos, os pais, para hoje serem batizados, prestai bem a atenção, todos vós. Nós estamos diante de 3 textos, na verdade 4, né? Temos o Evangelho, a primeira leitura, o Salmo e a segunda leitura, que cada um deles traz uma riqueza extraordinária. É claro que o mais importante é o Evangelho, mas vamos entender a situação para que a gente possa também trazer para os tempos atuais. Jesus vivia constantemente sendo perseguido, todos nós sabemos disso. Os fariseus e os mestres da lei estavam entre os grupos que mais perseguiam a Cristo. Por quê? Porque ele necessariamente trazia uma palavra que confrontava a realidade destes. Fariseus, mestres da lei e alguns que eram perfeitos por fora, mas totalmente inacabados por dentro. Eram homens de falarem, mas eram homens de não fazerem o que diziam. É por isso
que eles querem pegar Jesus agora com a história de lavar as mãos antes de se alimentar, que era uma tradição do judaísmo. Nós sabemos que hoje precisamos ter o cuidado de lavar as mãos, higienizar, né, nossas mãos. Isso não se discute. Mas o que se discute aqui é que eles queriam confrontar uma realidade de uma tradição vazia. Porque para eles não era melhor lavar as mãos do que lavar o coração, porque eram cheios de maldade. Como às vezes nós fazemos, às vezes a gente fica com as coisas externas e esquece de resolver as nossas situações. A gente vê os erros dos outros, mas a gente se esquece de ver os nossos erros, porque é mais fácil apontar o erro do outro do que melhorar o meu. É melhor dizer que o outro está errado, que a esposa está errada, que o esposo está errado, que o filho está errado, que o outro, do que eu mesmo. E aí Jesus vai dizer, sobretudo, que eles são hipócritas, porque honram com os lábios, mas o coração está longe. É a história do sepulcro caiado. O sepulcro, por mais belo que seja, dentro está matéria consumida. O nosso coração, se a gente não cuidar, pode passar uma visão errada do que a gente vive. Uma falsidade constante. Uma experiência de mentira que a gente vai se acostumando com ela. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo isso tem validade, não se perpetua. Uma vida calçada na mentira não tem continuidade, não tem como a gente apostar. Quem se aproxima de um mentiroso se torna mentiroso se não tiver a consciência muito positiva e firme. Quem apoia a mentira também é mentiroso, porque de certa forma deu positividade a um fato que não deveria dar. Jesus continua dizendo a estes: o que torna impuro o homem não é o que entra, mas o que sai. Isso deve ser para nós muito presente, que às vezes ficamos com tradições que às vezes podem não nos levar para Deus. As tradições, quando nos levam para Deus, estão certas, mas existem algumas coisas que a gente se acostuma, que não tem profundidade. O que torna o homem impuro é a maldade, é o roubo, é a morte, é o adultério, é a ambição, é a fraude, é a inveja, é a calúnia, muito mais coisas que Jesus falou, que às vezes a gente faz e acha que porque é devoto de Nossa Senhora da Conceição, não, eu vou para o céu porque eu sou devoto de Nossa Senhora. Vem à missa uma vez no ano. Às vezes, não estou reclamando de quem vem só uma vez, estou só dizendo que não pode ser assim. E o resto da vida, como é que está o coração? Como é que está cuidando da sua família? Como é que está cuidando da sua fé? Como é que está cuidando daquilo que é interior? Como é que está cuidando da sua casa? A tradição que a gente recebe diz: meu filho, você pode faltar todas as missas do ano, mas não pode faltar a missa da padroeira. Talvez quem passou isso, passou com o coração bondoso, mas não é uma tradição firme, porque a nossa fé não pode ser anual. A minha visão de fé não pode ser uma vez no ano. Eu tenho que ter uma fé alicerçada. E aqui eu digo, a gente precisa crescer nesse processo, porque nós não podemos ficar simplesmente em dizer: não, a tradição diz que eu tenho que ir para a festa, o ano todo eu faço o que eu quero. O Evangelho e as leituras de hoje então nos trazem uma pontual reflexão. Ou a gente se renova,
ou a gente fica com o passado. Ou a gente vive o novo, ou a gente fica com o antigo. Não tem como a gente ficar em cima do muro. Teríamos muitas outras coisas para falar desta passagem, destas passagens. No entanto, me detenho ao Evangelho devido à complexidade de tantas outras palavras neste mesmo sentido da liturgia. É preciso fazer com que nós todos saiamos de uma ideia de fé, de tradição, muitas vezes sem profundidade, para uma proposta concreta. Porque na hora que o vento balançar a nossa barca, que as tempestades nos atingirem, não vai ser uma tradição vazia que vai me sustentar na fé. Não vai ser uma ideia de Deus que eu tenho que vai me apoiar no contexto mais seguro da palavra. Vai ser Deus com a sua promessa e com o seu cumprimento. Desta mesma forma, eu desejo que estas crianças batizadas hoje sejam crianças que tenham em sua casa o aconchego de um lar de respeito, de um lar de consentimento, de um desejo de paz. Que os senhores pais aqui presentes tenham o juízo de entender que filho não é brincadeira e nem sequer matéria, é essência, é gente, é pessoa. Que por mais que você diga que pensou e planejou, é Deus quem dá a graça. Se Deus não quisesse, vocês não teriam tido filhos. É graça de Deus. E se por outro motivo, falo sempre isso aqui, algum filho foi gerado de uma não querência, de não querer, ame muito mais esse filho, porque esse filho é a resposta de amor de Deus para a sua vida. Senhores padrinhos e madrinhas, foto é bonito, está aqui, muito bom. Estejam presentes na vida dos seus afilhados. Que não seja só uma foto de hoje para um não constante da vida. Deem exemplo. Não é que vocês se tornem baratas de igreja, mas venham à missa, rezem. Assim como a gente precisa de se alimentar, nós precisamos de Deus. Não é Deus que precisa da gente. Acompanhem, estejam presentes, sejam luzes para a vida dos afilhados. Assim, meu Deus, assim nós vamos nos esforçar para crescer mais e mais em nossa fé, para sermos uma igreja de uma tradição viva, de uma experiência de Deus que nos leve para o céu, mas que nos faça viver o céu entre nós. Por isso que, terminando estas palavras, eu gostaria de trazer uma breve canção que fala disso. É preciso que a gente transforme a nossa casa, que é o nosso coração, na casa do Senhor. É preciso que a gente coloque o centro da nossa vida em Deus e não nas pessoas. Somos um povo hoje mutilado, sofrido, porque nós depositamos confiança demais nas pessoas. A gente se aproxima demais dos desejos humanos, que são passados, que são muitas vezes limitados, e a gente esquece de acreditar mais em Deus. Somos um povo que precisa acreditar mais em Deus. Filosofia não me deu felicidade, explicação não explicou o que eu te fiz. Eu tinha tudo ao meu redor, saúde, paz e tanto amor, e mesmo assim não soube ser feliz. O refrãozinho só cante se você quiser que sua casa seja a casa do Senhor. Minha casa é a casa, minha casa, minha casa é a casa, minha.
Eu me afastei porque pensei ser meu direito usar daquilo que era meu como escolhi. Eu tinha tudo ao meu redor e Deus me dava o seu amor. E mesmo assim, meu Deus, eu não ouvi. Minha casa é... Traduzindo em canção essa oração em canção. Minha casa é a casa do Senhor. Para aquele que pensa saber de tudo e desprezar Deus, preste atenção. A gente pensa em tudo e pensa que sabe de tudo. Imaginei saber de tudo e fui descrente. Contra meu Deus ouvi falar e me calei. Não, eu não fui um bom cristão, pois fiz ao mundo concessão. E sem notar, de Deus me envergonhei. Bem bonito. Minha casa é... Minha casa é a casa do Senhor. O importante é voltar. O importante é ter coragem de voltar para Deus. Igual ao filho que partiu naquela história. Felicidade longe dele eu não achei. Filosofia não me deu aquela paz que vem de Deus. Ao meu Senhor agora eu voltarei. Bem bonito. Minha casa. Bom dia. Deus abençoe.